repercutindo a nossa enquete do dia de ontem. Na nossa enquete do dia de ontem, nós pedimos qual a sua opinião sobre o pacote de auxílio anunciado pelo governo federal para a população gaúcha. Foi tema também do Política com Pimenta, esse tema no dia de ontem, e as pessoas participaram respondendo aqui. Então, eu só vou ainda repercutir um pouco mais. O governo federal anunciou o pacote de ajuda aos afetados pela catástrofe do Rio Grande do Sul. Dentre as medidas, 5.100 via Pix para pessoas afetadas com um atestado da Defesa Civil aos atingidos, para que possa comprar imóveis, eletrodomésticos para recomeçar. A inclusão de 21 mil famílias no Bolsa Família, antecipação de parcelas do Bolsa Família, novas habitações para quem se enquadra no Minha Casa Minha Vida 1 e 2, compra assistida de imóveis para quem é beneficiário do Bolsa Família, liberação do abono salarial, PIS/PASEP, um salário mínimo para quem foi afetado, independentemente do calendário de aniversário, prioridade na restituição do imposto de renda. E aí as pessoas votaram, participaram, claro, aqui da nossa enquete do dia de ontem, dizendo, na sua opinião, sobre o pacote, ou qual a sua opinião sobre o pacote anunciado de auxílio à população gaúcha. Aí, com 51,7% dos votos, nada mais que cumprindo uma obrigação, utilizando o dinheiro que é do povo, oriundo de impostos. Essa foi a principal alternativa votada, 51,7%. Com 36,8%, é pouco diante da catástrofe no estado. Vejam só, 36,8% ainda acham que foi pouco aí o que o governo anunciou diante da magnitude do que acontece lá no Rio Grande do Sul. Aí temos outras alternativas, se efetivamente colocada em prática vai auxiliar todas as áreas da economia no estado, 6,8%, e o 4,5%, o pacote é uma resposta adequada às necessidades do povo gaúcho. Obrigado aí para você que participou, votou, interagiu na enquete do dia de ontem. Hoje já está no ar aí mais uma enquete para você, as pessoas já estão votando porque há muitos desafios pela frente a serem enfrentados pelo governo gaúcho, pelo povo gaúcho de maneira geral, já que as águas começam lentamente a baixar lá no Rio Grande do Sul, em algumas regiões. Outras regiões, a água já baixou, mostrando um cenário catastrófico de destruição, bairros inteiros, cidades menores praticamente destruídas pelas águas lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente está pedindo para você aqui, na sua opinião, qual será o principal desafio do Rio Grande do Sul após as águas baixarem? Tem as seguintes alternativas: infraestrutura de transportes, a retomada da atividade industrial e agrícola, restabelecer o sistema de comunicação, saneamento básico, que é água e esgoto, e também de energia elétrica, realocar as famílias afetadas e que perderam tudo para áreas seguras, as pessoas voltarem a ter um mínimo de dignidade e de esperança, restabelecer o sistema de saúde. Enfim, uma série de desafios. Você só vai escolher ali na sua visão qual é o principal deles, qual é o mais importante deles, porque todos são desafios e todos certamente estão presentes aí para o povo gaúcho a partir do momento em que as águas baixarem por lá. Você vota, participa e compartilha aí também a nossa enquete desta manhã de sexta-feira. Ascurra recebe uma nova ambulância para o SAMU. O governo de Santa Catarina atendeu o pedido da Prefeitura de Ascurra e entregou na tarde de ontem, quinta-feira, uma nova viatura para os atendimentos do SAMU. Após problemas mecânicos, o veículo que atendia o serviço deixou de ser usado no início deste ano, sendo que neste período a Secretaria de Saúde de Ascurra cedeu a ambulância do município para que os atendimentos fossem mantidos e a população não fosse prejudicada. A base do SAMU de Ascurra também atende os municípios de Rodeio e Apiúna, recebendo então nova ambulância para o SAMU. Então, recebendo aí do governo do estado uma ambulância SAMU. É o básico, né, que o SAMU precisa aí para atuar. Vamos lá, vamos repercutir a solenidade em homenagem aos 50 anos de fundação da CIMV, que aconteceu na noite de ontem ali no Valésio. Uma solenidade muito bonita, muito emocionante até,
50 anos de fundação da Associação Empresarial do Médio Vale do Itajaí. Eu tive a honra, o prazer de fazer o cerimonial desse grande evento aqui na cidade de Timbó na noite de ontem. A gente teve ali compondo a mesa de honra, claro, a presidente da Assinv, a atual presidente, a Lúcia Giovanella da Silva, que foi a anfitriã da noite, o Elson Otto, presidente da FACISC, que é a Federação das Associações Empresariais do Estado de Santa Catarina. Olha, mais de 250 municípios que têm associação comercial e mais de 46 mil empresas, segundo ele, fazem parte, né, desse grupo de empresas, de empresários que se unem, né, no associativismo catarinense. Realmente bastante interessante a fala do Elson Otto na noite de ontem, homenageando a Assinv pelos seus 50 anos. A gente teve na mesa de honra também o prefeito Jorge Krieger, o Edivaldo Ângelo, presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, e também representando a Fiesc, ele como primeiro diretor-secretário da Fiesc, e o Adriano José da Silva, vereador, representando o Legislativo Municipal. Então, olha, a Assinv, e foi interessante porque a Assinv, a primeira reunião formal da Assinv foi no dia 16 de maio de 1974, às 20 horas, na Sociedade Cultural de Timbó, ou seja, no mesmo dia e horário em que começou essa solenidade ontem, dia 16 de maio do ano 2024, ali no Valésio. A primeira sede social da entidade foi na Getúlio Vargas, no prédio que abrigou a Agência dos Correios e Telégrafos de Timbó, sob a coordenação do advogado senhor Nereu Repke. E para marcar o início das atividades, a mencionada reunião contou com a participação do empresário Rui Eduardo Willick, então presidente da Associação Empresarial de Blumenau, que proferiu uma palestra sobre a importância e utilidade de uma associação comercial e industrial na localidade e região. E a primeira diretoria da Assinv foi composta pelos seguintes membros. Vou passar um pouco dessa história, que é importante a gente reconhecer a história da Assinv. Primeiro presidente Henrique Ibenick, vice-presidente Haroldo Malucelli, primeiro secretário Nereu Repke, segundo secretário Newton Tylacher, primeiro tesoureiro Gerhard Gessner, segundo tesoureiro Helmut Hannemann, o Conselho Fiscal, formado pelos efetivos Gerold Blese, Arlindo Salai e Dr. Hans Lorenz Jr., suplentes Otto Herweg, Alidor Pires e Gerhard Donner, segundo vice-presidente Afonso Bona, de Benedito Novo, terceiro vice-presidente, um representante de Indaial, que foi comunicado posteriormente, quarto vice-presidente Amilcar Notari, de Rodeio, quinto vice-presidente Mário Dalmônico, de Rio dos Cedros, e o sexto vice-presidente Aleandro Dalfovo, de Ascurra. E olha, a solenidade de ontem pôde contar então com a presença de membros dessa primeira diretoria que ainda estão em nosso meio. Estiveram lá o senhor Nereu Repke, o Dr. Hans Lorenz Jr., o Newton Tylacher e o Alidor Pires, que foram os fundadores e membros da primeira diretoria da Assinv, empossado no dia 30 de maio de 1974. Já passaram como presidentes da Assinv Henrique Ibenick, em memória, foi em 1974, 1975 a sua gestão, o Wolfgang Paulo, que conduziu de 1975 a 1977, também em memória, o Gerhard Donner, também em memória, que foi presidente de 1977 a 1982, Adalberto Reder, que assumiu a presidência da Assinv em 2 mandatos, 1982 a 84 e 2013 a 2015. O Edivaldo Ângelo assumiu a presidência da Assinv de 86 a 88, o Nírio Nestor Dalpiaz foi presidente de 88 a 97 da Assinv, também o Mário Fávero, que dedicou a associação inicialmente como vice-presidente por 11 anos e depois como presidente por 16 anos, de 97 a 2013. O nosso diretor, Jeter Rainer Sobrinho, foi presidente da Assinv de 2014 a 2021. Osmar Antônio Tomelin comandou também a Assinv de 2021 a 2023. E aí agora a gente tem a atual diretoria com a presidente, a Lúcia Giovanella da Silva, o vice-presidente Osmar Antônio Tomelin, vice-presidente para assuntos do comércio Evandro Minatti, vice-presidente para assuntos da micro e pequena empresa o Mário Fávero, vice-presidente para assuntos da indústria e serviços o Nir Nestor Dalpiaz, o vice-presidente para assuntos do comércio exterior Jeter Rainer Sobrinho, nosso diretor, vice-presidente para assuntos comunitários a Cristina Pires Hartmann,
também vice-presidente para assuntos legais e governamentais, Dr. Hans Loren Jr., diretor administrativo Adalberto Reder, vice-diretor administrativo Ivo Tix, diretor financeiro Jair Antônio Preti, vice-diretor financeiro Telmo Francisco Riboli, conselho fiscal formado por Edilson Heinz Kluck, Evandro Lois, Gilmar José Lenzi, João Lino Gonçalves, Glacir Wisniewski e também o Marcos Kestner. Portanto, fica aqui a nossa homenagem também a toda a equipe da CINV, conduzida aí pelo Beto e pela sua presidente, claro, a Lúcia Giovanella da Silva. Grande evento, brilhante homenagem, merecidíssima homenagem a todos aqueles que fizeram a história e fazem a história da nossa ACINV, Associação Comercial do Médio Vale do Itajaí, nos seus 50 anos. O Hospital e Maternidade Oase é vítima de fake news. Recentemente, o Hospital e Maternidade Oase de Timbó se tornou vítima de uma dessas falsas notícias por conta de um boato aí sobre um incidente de atropelamento ocorrido nas imediações que ganhou grandes proporções. A fake news em questão afirmava que uma vítima de atropelamento tinha sido negligenciada pela equipe do Hospital Oase e teve que esperar atendimento pelo SAMU, localizado em um bairro mais distante. Então, a notícia dava conta de que alguma pessoa foi atropelada ali em frente ao Oase e mesmo com o hospital na frente, teve que esperar atendimento do SAMU, que fica num bairro mais distante. Mas, após uma apuração, ficou claro que essa afirmação não passava de uma distorção. Afinal, o hospital acabou acolhendo prontamente essa vítima, identificou que, na verdade, o incidente tratava-se de um atropelamento leve, onde a vítima estava sentada, tranquila, orientada, apresentando apenas algumas escoriações leves em um dos joelhos. A vítima do atropelamento foi acolhida pela equipe do Hospital Oase, garantindo assim o recebimento do atendimento adequado. Situações aí de notícias ou enfim de boatos que circulam pela rede social, não tem como evitar. Elas circulam, mas aí, logicamente, que avaliando a situação, o hospital aqui colocando o seu ponto, né, a respeito dessa situação, a gente faz questão de divulgar também, porque os boatos correm longe. Talvez a notícia correta aqui acaba não correndo tão longe, mas a gente sabe que aí as redes sociais estão sujeitas a isso e não é por isso que a gente vai aqui agora porque fez uma fake news contra esse ou contra aquele, nós vamos pedir o cerceamento da liberdade de expressão, a PL das fake news ou a PL da censura sendo imposta de goela abaixo para a comunidade brasileira, né? Para os brasileiros de maneira geral. Não, existem meios, um meio é esse aqui, de passar a versão, né? A versão adequada, a versão verdadeira dos fatos e divulgar nos meios de comunicação também. A outra é nesse caso, o hospital se sentisse afetado, ofendido em sua honra e isso ou prejudicasse como instituição, como entidade, aos meios legais também para recorrer, para processar as pessoas que espalham esse tipo de situação, né, que fere a honra e a integridade das entidades e de pessoas físicas também. Portanto, tá aí essa situação que ocorreu aqui na cidade de Timbó. Sobe para 151 o número de mortos em decorrência das chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. Após um período de estabilidade nos últimos boletins, o número de mortos por enchentes no Rio Grande do Sul voltou a subir nesta quinta-feira, chegando a 151, de acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil do Estado. Por outro lado, o registro de desaparecidos recuou para 104. Obviamente, né, começa a baixar as águas, as pessoas começam a poder circular novamente, aí vai aparecendo, fora aqueles que daí estão como desaparecidos e acabam sendo confirmada as suas mortes também. As chuvas que atingiram o estado há mais de 2 semanas já afetaram mais de 2.200.000 gaúchos. Desde o início das enchentes, 458 municípios gaúchos foram afetados, o que vale a 92% de todo o estado. Nessas localidades, mais de 77 mil pessoas estão abrigadas e mais 538 mil foram desalojadas devido às chuvas.
77 mil que estão desabrigadas. O governo estadual divulgou um balanço que aponta mais de 236 mil pontos sem acesso à energia elétrica em todo o território gaúcho. Além disso, 129 mil clientes da Corsan estão sem abastecimento de água. Aquilo que a gente colocou na nossa enquete, né? A questão do saneamento básico, a questão da energia elétrica, são muitos os desafios a serem enfrentados pelo povo gaúcho a partir do momento em que as águas baixarem. O julgamento de recurso contra a absolvição de Moro é suspenso. Na manhã de quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral começou a analisar os recursos contra a decisão que absolveu o senador Sérgio Moro, do União. Após a leitura do relatório pelo relator do caso, ministro Floriano de Azevedo Marques, o julgamento foi suspenso. A previsão é que a análise seja retomada ao STF na próxima terça-feira, dia 21, com a apresentação de argumentos pelas partes do processo. O Tribunal Superior Eleitoral avalia recursos apresentados pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança, do PT, PCdoB e PV, contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que rejeitou acusações de abuso de poder econômico, Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação. Você vendo, né, quem são os partidos aí que estão pedindo, olha só, né? Tem aí o PL, tem o PT, PCdoB e PV. Só interesses políticos envolvidos nisso aí. Não tem nada a ver com questão jurídica, né? Tem uma brechazinha ali, estão tentando dizer que teve abuso de poder econômico, enfim, mas o Sérgio Moro tinha sido candidato à presidência da República. Claro que houve uma exposição maior dele, aí já deveria lá atrás, então, ser dito o seguinte: olha, nem se candidata ao Senado. Tá impugnada a sua candidatura ao Senado, porque houve aí, você já teve uma exposição massiva por conta de ser candidato à presidência da República, vai ser algo desproporcional em relação aos outros candidatos, o que você já teve disposição. Então, não permita que candidatos que estejam se candidatando a um cargo maior, depois se candidatem a um cargo menor, porque é óbvio que tem uma exposição maior quando o cargo é maior também. Então já barra isso, agora fica essa judicialização, essa pendenga, o cara já é senador, já está 2 anos no Senado, aí toda essa situação, certamente o camarada não produz nada, né? Está só preocupado em se defender, não está produzindo nada lá no Senado, a não ser ficar se defendendo, tem que estar bancando advogados, enfim, é uma situação esdrúxula o que acontece na política nacional. Olha, que se regule isso imediatamente, que faça que as coisas aconteçam. Depois que o cara é eleito e diplomado, ele fez alguma coisa durante o mandato que fira aí a regra, né, da função que ele está exercendo, aí é outra coisa. Agora, depois que ele foi eleito, foi diplomado com base, agora lá na eleição ainda querem destituir o cara que ganhou foi muito votado, mais de 1 milhão de votos ali ao Senado. É uma brincadeira o que acontece na política nacional. E uma notícia só de última hora aqui, antes da gente encerrar o nosso bloco, eu recebi uma informação aqui do Juliano, que é o gerente técnico aqui da Celesc de Timbó, pediu o seguinte comunicado: a Celesc está atualizando seu sistema comercial para proporcionar uma melhor experiência aos seus clientes. Durante esse processo, estamos enfrentando períodos de instabilidade e nossas equipes estão de prontidão dedicadas em sua solução. Estamos cientes de que faturas emitidas entre os dias 7 e 15 de maio foram geradas com problemas no código de barras. Para esses casos, serão entregues novas faturas com nova data de vencimento e não serão cobrados juros e multas. Portanto, as faturas que foram entregues aí já da Celesc, entre o dia 7 e 15, tem problemas no código de barras e novas faturas serão entregues com novas datas de vencimento, sem a cobrança de juros e multas. Informamos que as lojas de atendimento estão recebendo grande volume de pessoas, por isso recomendamos aos clientes enquadrados nessas situações que evitem o atendimento presencial. Esclarecemos ainda que neste mês de maio a Celesc não fará suspensão do fornecimento de energia por falta de pagamento das unidades consumidoras. A Celesc sugere que os consumidores emitam a segunda via por WhatsApp, que é o 998600067,
ou pelo call center 0800 048 0120, que funciona 24 horas por dia durante todos os dias da semana. Reforçamos que o atendimento presencial deve ser procurado apenas em situações muito necessárias. A Celesc continua trabalhando dia e noite para resolver todos os casos e oferecer o melhor serviço possível à sociedade. Aviso da Celesc, então, com estabilidade no sistema. Portanto, quem recebeu fatura aí do dia 7 ao dia 15, tem problema no código de barra, vai receber novas faturas sem, com certeza, a cobrança de juros e multa, porque haverá um novo prazo para pagamento. 7h17, encerramos assim o nosso giro de informações.